Olá, alunos! Eu sou Elizabeth Milagres, professora do 5º ano do ensino remoto na rede municipal. Vamos então dar continuidade aos nossos estudos, hoje com a nossa aula de número 9. Hoje é dia 27 de agosto, sexta-feira, e a nossa aula será de Geografia. Nós vamos abordar dois assuntos aqui muito interessantes: diversidade étnico-racial e desigualdade. Então, meus queridos, eu trouxe para vocês uma imagem que eu quero que vocês observem, que nós vamos fazer aqui uma análise dessa imagem. Olha só, essa imagem, ela te lembra algum mapa? Observe o contorno dessa imagem, né? Lembra sim o mapa do nosso Brasil, não é verdade? Nós vamos falar então um pouquinho sobre os povos brasileiros, né? Como que se deu essa formação dos povos brasileiros? O que você já sabe sobre os povos brasileiros? Pensa aí um instantinho. Quem são esses povos brasileiros? Você acha que é importante que um país tenha aí uma diversidade de povos? Isso traz contribuições, né? E observando essa imagem mais um pouquinho, o que a gente consegue concluir aqui, né? Esses povos são idênticos? São todos iguaizinhos? Ou são diferentes? Vamos olhar mais um pouquinho para a nossa imagem. Olha, meus queridos, somos diferentes, né? E é exatamente essa diferença que traz uma enorme diversidade, né, de etnias, de diversidade de cultura. Quando eu falo de etnia, é aquele grupo de pessoas que tem suas características específicas, né, na sua cultura, nos seus costumes. Vamos ver aqui um texto muito interessante que eu trouxe para vocês. Vocês vão acompanhar a leitura junto comigo, tá certo? Olha só. As etnias no Brasil. O Brasil é uma nação composta por uma grande diversidade étnica, basicamente formada a partir da mistura de 5 diferentes fontes migratórias. Os nativos, que aqui se encontravam antes da chegada dos portugueses colonizadores, os portugueses, os negros africanos, os imigrantes europeus e os imigrantes vindos da Ásia e do Oriente Médio. Dessa forma, a população brasileira é comumente classificada com a seguinte composição étnica: brancos, negros, indígenas, pardos, mulatos, caboclos e cafusos. Então, meus queridos, a gente vai perceber, né, que a nossa população ela é formada a partir dessa mistura de etnias, né? Essa mistura de povos. Por isso, exatamente, que nós somos diferentes, né? Dentro do próprio Brasil, que é um país de uma extensão territorial muito grande, dentro do nosso, né, país, nós já temos aí essa diferença, né? Os regionalismos. Há uma diferença no sotaque de quem mora aqui em Minas Gerais, né? Que conversa assim como a gente, de quem mora lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Que eles pronunciam o L de uma forma diferente da nossa, né? Eu gosto de brincar dizendo que lá eles tomam leite quente. E aqui em Minas Gerais a gente toma leite quente, é a nossa forma de falar, né? E isso faz parte exatamente dessa diversidade, né? Dos nossos costumes. É importantíssimo a gente entender, né, essas diferenças, até porque nós precisamos respeitar todas as diferenças, né? Respeitar todas as crenças, todos os hábitos, todos os costumes, todas as formas de pensamento, de se vestir, de se comportar, não é verdade? Então, meus queridos, é por isso eu trouxe esse texto aqui falando para vocês justamente, né, dessas etnias do Brasil, tá certo? Assim, meus queridos, quando nós falamos dessa diversidade, né, de cultura, nós temos vários elementos que nos mostram, né, que nos ajudam a identificar essa diversidade.
Então eu fiz aqui um esquema, né, um mapa mental para a gente identificar esses elementos. Ó, elementos culturais. Nós temos aí a nossa língua, não é? Como eu dei aqui o exemplo do mineiro e do Rio Grande do Sul, nós temos sotaques diferentes, não é verdade? Nós temos o nosso vestuário, né? Nossa forma, a forma da gente se vestir, né? Então, cada cultura tem a sua forma de se vestir, não é verdade? A nossa dança típica, né? Das nossas regiões aí do Brasil, nós temos uma diversidade muito grande, né? De danças. A nossa religião, que é tão importante respeitarmos, né, de cada um, os valores que cada um, né, traz aí da sua cultura, da sua família, não é verdade? O nosso comportamento, né? Nós temos comportamentos baseados nos nossos costumes, não é isso? As nossas crenças, a nossa arte, né, que nós conseguimos externar aí na nossa arte, nós mostramos muito da nossa cultura. E a nossa culinária também, que é importantíssimo, né? Que vem aí contribuir enquanto elemento cultural dessa grande diversidade, né? Que nós temos aqui no nosso Brasil. E aí também vou colocar aqui essa imagem, vamos observar essa imagem, porque ela é bem assim uma mistura, né? Dessa diversidade que nós estamos falando aqui, não é isso, meus queridos? Olha só. Mas, meus amores, junto com essa diversidade cultural tão bonita, tão rica que nós temos, vem também a desigualdade, né? Desigualdade social, que ela tá aí enraizada na nossa história, desde lá dos nossos, né? Dos nossos colonizadores, que quando chegaram, dominaram, né, as terras, dominaram aqui as regiões, e aí aquela classe, né, de pessoas menos favorecidas, que começou lá com os índios que foram escravizados e os negros que foram trazidos também para serem escravos, tudo para eles sempre foi muito mais difícil, né? Eles não tinham acesso a tudo que os grandes senhores tinham. Então, essa desigualdade já começou lá nessa época e ela infelizmente perdura até os dias de hoje. Nós vemos aí, né? A gente vê a grande, né, diferença de pessoas com um alto poder aquisitivo, né? E aquelas outras pessoas que têm que trabalhar tanto para conseguir um pouquinho. Então, essa desigualdade, ela tem muitos impactos, né, na atividade econômica do nosso Brasil, muitos impactos na vida de todo mundo, né? E aí nós precisamos lutar, né? Nós precisamos fazer o possível para diminuir essa desigualdade, onde nós temos aí poucas pessoas com muito e muitas pessoas vivendo com tão pouco, né? Sem acesso a uma moradia digna, né? Uma casa direitinho, sem roupas às vezes, né? Para se vestirem, né? Com dignidade, procurando alimentação, né? Nos lixos, pedindo nas ruas, né? É nítido a gente perceber essa desigualdade. E você já percebeu essa desigualdade social aí na comunidade onde que você vive, no bairro onde você mora, na nossa cidade? Você já viu, né? Conseguiu perceber essa desigualdade? E a diversidade cultural também, você já percebeu nos nossos grupos, né, de convívio, essa diferença, né? Essa diversidade de culturas? Porque nós somos diferentes e ao mesmo tempo somos todos iguais e temos os mesmos direitos, não é verdade, meus queridos? Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra imagem, mas é uma imagem que traz aí um contraste, né? Eu diria que é uma imagem bem impactante. Então, olha só, nós temos aqui duas comunidades, né, vizinhas, mas muito diferentes. Há um contraste, uma diferença muito marcante nessas duas comunidades. Uma é uma comunidade da periferia, né? Uma comunidade mais pobre, com menos
desenvolvida, né, com menos condições. Poderíamos, né, muitas vezes denominamos, né, essas comunidades até como favelas, né? Aqui não tem estrutura para moradia, aqui não tem uma água tratada, muitas vezes, nem um esgoto, nem escola, crianças às vezes nem frequentam a escola. E do outro lado, né, nesse contraste, nós temos prédios luxuosos, né, casas maravilhosas, onde vivem as pessoas com maior poder aquisitivo. Nessa imagem, meus queridos, está nitidamente retratado a desigualdade social, e ela é gritante no nosso país, infelizmente, não é verdade? Olha só na imagem. Vocês acham que a pessoa que vive nessa comunidade de periferia, ela tem as mesmas oportunidades do que o que vive nessa outra faixa aqui, nessas casas luxuosas? Claro que não. Começa pela educação. Muitas vezes o que mora na periferia, ele nem pode frequentar a escola porque ele tem que trabalhar para ajudar a sustentar, na maioria das vezes, uma família numerosa, muitos irmãos, não é? E o que mora, né, desse outro lado, ele frequenta a escola, muitas vezes escolas, né, particulares, ele tem aulas de inglês, então ele vai ter muito mais oportunidades, não é? Do que o outro que está na periferia, que muitas vezes é negro, é pobre, não mora num lugar digno. A vida para ele é muito mais difícil. Então essa desigualdade social, ela é muito forte no nosso país, né? E aí, meus queridos, nós temos como atividade, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Na página 23, páginas 23 e 24, tem texto para vocês fazerem leitura sobre cidade, ó. E você vai colocar aula número 9 e vai colocar a data, né? 27/8. E aí também traz na página 24 um texto muito interessante sobre pobreza e educação, que eu quero que vocês façam a leitura e as atividades com muita atenção. E eu tenho uma novidade para vocês. Hoje é sexta-feira, não é? Tá chegando o final de semana. Eu vou enviar para vocês um livro virtual, tá? E eu quero que vocês façam a leitura desse livro, lê para o pai, lê para a mãe de vocês. É um livro muito interessante que conta a história de uma menina. O livro é O Cabelo da Menina. Conta a história de uma menina que ela levantou, né, e saiu para ir para a escola, mas ela não arrumou o cabelo. Ela foi com o cabelo todo, mas assim, todo atrapalhado. E a mãe dela falou, isso não vai dar certo. Mas ela foi mesmo assim. E aí vocês vão descobrir o que vai acontecer, que mudança que isso vai causar, né? Impactar aí na escola, a menina ter ido com esse cabelo aí todo atrapalhado, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar a leitura, tá certo? Um grande beijo e nós nos encontraremos então na segunda-feira.